Estamos começando a nossa doutrinária. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui fixando o nosso tema. E dando as boas-vindas aí a todos vocês. Na nossa noitada de hoje. Nosso tema de hoje é Precisamos Orar. Todos chegando aí, Yasmin, Cláudia, Cleide, os que já passaram aí eu não vi, Edilene, Solange, Sônia, meu boa noite aí a todos, Wesley. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite aí de convivência com o Evangelho. Isa chegando aí também. Ivânia. Todos bem-vindos. Nosso tema de hoje é Precisamos Orar. Chegando mais amigos aí, mais frequentadores. Luana, Teca, Nena. Boa noite a todos que estão chegando aí. Vamos nos preparar para fazer a nossa prece. Já estamos aí às 19h31. E vamos nos preparar para fazer a nossa prece. Lembrando a todos que as perguntas, as observações podem ser feitas nos últimos minutos. A gente reserva aí 5, 10 minutos para a gente conversar. E agora nós vamos fazer a nossa prece inicial. Pedindo a todos que, se possível, Tânia chegando aí também, se possível, reduzam a luz ambiente. Norma chegando também, Jaqueline. E nós vamos agora fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, mais uma vez nos encontramos reunidos em Seu nome para continuar o nosso trabalho de aprendizado, de aperfeiçoamento da nossa condição espiritual, buscando como referência sempre o Evangelho do nosso irmão e Mestre Jesus, que vem ser esclarecido, revivido por essa doutrina esclarecedora que aprofunda ainda mais o significado das lições deixadas pelo nosso Divino Mestre Jesus. Pedir à espiritualidade que nos ajude a todos pela intuição, pela concentração, pela harmonia, a absorvermos o máximo que pudermos das reflexões da noite de hoje, pedir aos amigos espirituais que nos ajudam, que derrame sobre nós as bênçãos de paz, de harmonia, sobre os nossos lares, sobre os nossos irmãos encarnados e desencarnados de todo o planeta Terra, principalmente aqueles que, arrependidos, conscientes da necessidade da correção e da continuação da vida, precisam de ajuda para continuarem a sua jornada. Muito obrigado, Jesus, amigo, por mais essa oportunidade e dar-nos a sua proteção e a sua bênção hoje e sempre. Chegando aí mais a Lenice, não sei esse nome depois de Lenice, Maristé, Gilberto, todos sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa doutrinária de hoje. Nosso tema está fixado aí, que é Precisamos Orar.
O que é orar? Todos nós, ou a maioria de nós, aprendemos pelas nossas tradições religiosas, pelas nossas mães, nossos pais, aqueles que cuidam de nós na infância. Eu acredito que não há ninguém que não tenha ouvido falar nesse verbo orar. Todos nós aprendemos essa palavra, também pode ser dita rezar, orar, né, conversar com Deus. E o que é então orar? Orar é conversar com Deus. É dirigir-se a Deus. Porque Deus, a gente às vezes tem uma dificuldade enorme de compreender, não é? Deus. Interessante que a primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos, ela está lá no Livro dos Espíritos, a pergunta número 1, é exatamente essa pergunta: o que é Deus? Observem que ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Exatamente porque Deus foge a esse conceito de sujeito limitado, circunscrito, como nós somos, por exemplo. Então, pergunta quem é Cláudio? Eu não posso perguntar quem é Deus. Eu tenho que perguntar que é Deus, porque Deus não é um sujeito circunscrito, limitado. Então, Deus está em tudo que Ele criou. E a manifestação mais profunda de Deus, da existência de Deus em tudo que Ele criou, é a sua manifestação no Espírito. Deus está em nós, quer queiramos, quer não. Mas Ele não está em nós e fica em nós. Ele está em nós e transcende. Né? Ele, de certa forma, se expande. E Ele não fica só em nós. Ele está em mim, está em você, está em tudo que criou. Na matéria inanimada, nos animais, nas estrelas, nos sóis, no universo inteiro. Mas a manifestação mais perfeita, mais elaborada de Deus é a presença dele no ser pensante que somos nós, o espírito imortal. Sentir Deus, ou sentir cada vez mais Deus em nós, é um dos maiores objetivos da evolução do espírito. Porque senti-lo em nós faz com que a gente comece a ter o prazer divino de existir. Se, por exemplo, nós estivéssemos sem a convicção de Deus, porque essa convicção, embora ela seja questionada, né? Há quem diga que Deus não existe. Deus dá essa liberdade para nós. Aliás, Deus não é pequeno. Ele não se chateia quando a gente diz que não acredita nele. Porque independentemente de a gente acreditar nele ou não, ele existe. Independentemente da gente acreditar nele ou não, ele está em nós. Está naquele que diz que não acredita. E o maior obstáculo para sentir Deus, aliás, eu gostaria de dizer antes disso, que Jesus veio nos mostrar qual é o caminho dessa sintonia com Deus. O que nós devemos fazer para sentir Deus, para estar em comunhão com Ele? Jesus deu a senha, deu o caminho. Ele nos explicou que o caminho, o único caminho, não há muitos caminhos, há um único caminho para entrar em comunhão com Deus. Esse caminho é amar o próximo. Quando Jesus é perguntado qual é o maior mandamento da lei, Jesus responde que é amar a Deus sobre todas as coisas. Era o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, que era semelhante ao primeiro, era amar ao próximo como a ti mesmo. E resumiu toda a lei e os profetas nesses dois mandamentos, deixando claro para todos nós que o único caminho de sentir Deus, de alcançar a beleza, a plenitude da felicidade, é através do próximo. Não há outra alternativa. Por isso que ele se esforçou tanto
para nos ensinar o amor ao próximo. E o que é que nos impede de trilhar esse caminho, de passar por esse canal que nos leva a Deus? São as nossas imperfeições morais, nossas imperfeições espirituais e morais. É por isso que nós temos que lutar contra elas. Eu, enquanto pessoa, as comunidades, não é? O povo, as nações, os espíritos todos encarnados e desencarnados no planeta Terra, devemos lutar para superar essa dificuldade que nos impede de trilhar esse caminho para Deus. Olhe que Deus está em nós. Ele transcende e ele precisa ser sentido em nós. Para sentir Deus em nós, eu só sinto isso se for pelo próximo. É uma lógica divina. Só sentiremos Deus se for pelo próximo. Mas as nossas imperfeições morais impedem que nós sintamos Deus em nós. Quando nós oramos, e aí a gente vai conversar um pouco sobre essa cultura da oração, quando nós oramos, quase sempre a gente pede a Deus que nos dê saúde, que não nos deixe morrer. Pede que Deus resolva os nossos problemas materiais e sentimentais, que nos livre dos males do mundo, que proteja os nossos entes queridos, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos. É assim que normalmente a maioria de nós ora. E não está errado orar assim. Mas a oração é uma conversa seguindo as orientações de Jesus, que precisa ser muito mais profunda do que simplesmente pedir a Deus que me dê saúde, porque Ele já me deu. Deus nos deu a saúde que a gente necessita. Basta que eu cuide dela. Mas Ele me deu uma saúde do corpo físico, uma saúde finita. Ele me deu um tempo de saúde física. E quando acabar esse tempo, Deus continua me amando. Não é porque eu vou desencarnar que Deus me abandonou, que Deus deixou de me amar. Não. Esse sentimento é um sentimento ingênuo de todos nós, espíritos ainda imaturos. Então, pedir a Deus saúde é importante, mas ciente de que, quando a doença vier, ou a senectude vier, e o nosso corpo não resistir mais, continuamos amando e sendo amados por Deus. Pedir a Deus para resolver os nossos problemas materiais. Né? Então, eu estou com um problema, com uma dívida enorme, eu posso pedir ajuda a Deus? Posso. Não há nada demais em fazer isso. Esses são os meus problemas pessoais. São os problemas terrenos. São os problemas superficiais que nós normalmente costumamos ter na nossa cultura da relação com Deus através da prece, através da oração. Mas há outras situações em que nós sentimos dificuldade de orar. Poxa, sentir dificuldade de orar. Sim, muitos de nós sentem dificuldade de orar. Essa dificuldade vai desde aquela situação mais corriqueira. Por exemplo, eu não tenho tempo de orar. Quando eu chego em casa, chego tão cansado que já não tenho tempo de orar. Então eu já deito e já vou dormindo logo. Ou eu faço uma prece, daquela prece decorada, rápida, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e acabou a minha prece. E eu desperdiço esse momento importante, um dos mais importantes da minha vida, que é esse momento em que eu preciso conversar com Deus. E Deus está ali, em mim, aguardando que eu me dirija a Ele. Eu simplesmente adormeço, repetindo os velhos condicionamentos da minha história pregressa. Como aqueles instintos da minha fase de animal, em que eu comia e dormia. Agora a gente trabalha e dorme. E reserva muito pouco tempo para essa conversa íntima com Deus. Esse Deus que nos criou, esse Deus que transcende
que está em mim precisa ser identificado em mim. Quanto mais rápido eu identificar Deus em mim, mais eu consigo acelerar a minha trajetória evoluída. Mas também tem outras pessoas que dizem assim: orar para quê? Orar, se Deus sabe de todas as minhas necessidades, para que orar? Deus não sabe de tudo? Então, se Ele sabe de tudo, eu não preciso orar. É um equívoco. É um equívoco. Então, imagine que o mestre que ensina aos seus discípulos, que ele conheça todas as necessidades do discípulo. Mas se o discípulo não se manifesta, ele não abre a janela para aprender o que ele precisa. É semelhante à nossa relação com Deus. Orar a Deus não é dizer a Deus o que eu preciso. Não é falar a Ele das minhas necessidades, porque Ele já sabe. É simplesmente abrir as portas para que eu me identifique com Ele, porque Ele já se identificou comigo. Então a prece não é uma necessidade de Deus, porque Ele realmente já sabe do que eu necessito. Mas a prece me abre um canal para conversar com Deus e para perceber, tomar consciência da minha própria necessidade. Quando eu digo que eu não oro porque Deus sabe de tudo, eu não tomo consciência das minhas necessidades. Eu fico autossuficiente. Eu acho que já sei, já posso tudo. Mas no momento em que eu oro, eu tomo consciência do que eu necessito. E isso abre um canal para que a providência divina repercuta na minha vida. Há pessoas que dizem o seguinte, é outra situação também que a gente vê às vezes na mediúnica, espíritos, e há pessoas que dizem isso também: eu tenho tantos erros, que não adianta mais orar. Eu já estou no inferno mesmo. Não adianta mais orar. Olha onde a gente chega. Eu já ouvi isso de espíritos, de pessoas. Certamente alguns de vocês já devem ter ouvido. Eu não oro porque eu tenho muito pecado. Eu já errei tanto que eu tenho vergonha de orar. Também está errado. É um equívoco. É a manifestação do orgulho, da vaidade que nos leva a proferir, a ter esses pensamentos, de dizer que não ora mais porque já não tem mais jeito o meu estado de imperfeição. Então, são manifestações que nós criamos, que nos impede de conversar com Deus. Outras pessoas, aí já é uma situação também que a gente vê de vez em quando, e Jesus detectou bastante isso no momento em que ele esteve conosco, que é dizendo o seguinte, quando ele dizia: eu não vim para os ricos, eu não vim para os poderosos, eu não vim para os sábios, eu vim para os simples, para os humildes. Por quê? Porque quase sempre, quando nós estamos satisfeitos na vida, com dinheiro, com poder, com saúde, nós nos tornamos autossuficientes. E não lembramos. Achamos que pedir a Deus é uma coisa de quem não tem juízo. Falar com Deus é de quem está precisando. Eu não preciso, porque eu sou autossuficiente. Eu já tenho dinheiro, sucesso, beleza, poder. Eu sou autossuficiente, eu não preciso de Deus. Mas no dia que acontece algo que o dinheiro dele não compra, que o meu dinheiro não compra, parece que é automático. A gente diz: meu Deus, me ajude. Quer dizer, Deus só nos ajuda quando o dinheiro não compra o que eu preciso. Essa é uma visão mesquinha, alimentada pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade. Outra situação também nós já conversamos com pessoas que diziam assim: eu não quero abandonar os meus caprichos, meus vícios, meu ódio, meu sentimento de vingança, meu ciúme. Eu não quero abandonar meus vícios. Eu não tenho coragem de orar porque eu ainda sou escravo dos meus vícios. Eu quero alimentar minha vingança, eu quero me vingar daquela pessoa, eu tenho ódio dela. E eu não consigo pedir a Deus para não ter esse ódio, porque eu continuo tendo esse ódio. Então são situações que nos dificultam a oração, e está em nós, por causa do nosso estágio evolutivo. Também tem pessoas que dizem: eu não consigo orar pelos que eu odeio, por aqueles que me maltrataram, por aqueles que são maus. Eu não consigo orar. Essas verdades, porque isso é o nosso, é original, é de nós.
Esses sentimentos são próprios de espíritos que estão nessa condição que nós estamos. Espíritos em um planeta de provas e expiações. São próprios da natureza humana nesse estágio. Mas nós temos que superar essas dificuldades. E é para isso que a oração serve. É para que a gente vença as nossas imperfeições, vença as nossas dificuldades. Mas eu perguntaria, como então nós devemos orar? Como orar? Vou contar uma pequena história para vocês, que é o seguinte. A nora de Pedro havia sido curada por Jesus. Do nosso irmão, nosso querido Pedro, tão humano, tão simples. Então a nora dele havia sido curada há pouco tempo por Jesus. Depois que ela estava restabelecida da saúde, ela começou a pensar sobre os poderes que Jesus tinha. Afinal, ele era o Filho de Deus. Ele era o rei esperado por todos. Ele tinha o poder de curar. Então ela um dia chama Pedro assim e diz: Pedro, será que você não podia pedir a Jesus, já que ele pode tudo, que ele resolvesse os nossos problemas materiais? Será que você não podia pedir para que a gente tivesse uma casinha melhor, para que eu não tivesse que trabalhar tanto aqui no dia a dia, para que a gente ganhasse um dinheirinho a mais? Tão humana como a gente, tão assim como nós, como eu, como você. E Pedro, na sua ingenuidade, porque nessa época, nesse momento da relação de Pedro com Jesus, ele ainda era muito ingênuo. E ele ficou refletindo naquilo e foi conversar com Jesus. Aguardou, aí os dias se passaram, ele ficou aqui pensando, né? Será que eu devo mesmo pedir a Jesus isso? Mas aquilo ficou, né? Aí um belo dia ele estava com Jesus e disse: Jesus, nós devemos pedir a Deus, nós podemos pedir a Deus para resolver os nossos problemas materiais. Aí Jesus dá uma longa explicação sobre o sentido da relação com Deus, dizendo a ele que a relação de Deus com a gente, ela não é assim, pelos caprichos, pelas limitações materiais, porque elas são necessárias. Jesus conscientiza Pedro de que a situação de cada um de nós, situação social, econômica, né, é a situação natural de todos nós. Ninguém queira sair dessa situação, né, por um estalar de dedos, por uma mágica, porque terá que repetir a história. Mas Pedro, na sua ingenuidade, né, ele não entendia, no seu primarismo intelectual, ele não entendia o que Jesus queria dizer. E mais na frente, ele volta a conversar: mas Jesus, eu entendo tudo que o Senhor está dizendo, mas era importante que a gente superasse os nossos problemas materiais. De novo voltou à tona com Jesus. Aí Jesus responde uma das frases assim, essa história está lá naquele livro Boa Nova, escrito por Irmão X, psicografia de Chico Xavier. Então é a oração dominical, é esse capítulo. Então, no final da conversa, uma das frases mais importantes, né, nesse diálogo, Jesus diz assim a Pedro: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Eu vou ler de novo essa frase, porque ela merece uma reflexão. Olha o que ele diz: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Eu vou pedir mais dinheiro, eu vou pedir mais isso, mais aquilo. A gente vai sair da prece inquieto e desalentado. Aí Jesus completa: mas, Pedro,
sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então, como nós temos que orar? Como devemos orar? Uma das coisas mais importantes na oração é a gratidão. Agradecer a Deus por tudo. Agradecer a Ele por aquilo que a gente já sabe que é a providência divina que nos concede. Agradecer pela saúde, pela família, pelo trabalho, pelo novo dia, pela natureza, pelos amigos, pelas oportunidades. São tantas coisas que parecem pequenas, mas que têm um valor que a gente não consegue medir. Olhar o sol nascer, olhar o sol se pôr, olhar as estrelas. Gratidão a Deus por tudo isso. E pedir a Ele que dilate, que amplie em nós a percepção de tudo que nós temos e não percebemos. Tem uma gratidão que eu já sei, eu tenho consciência, mas tem um monte de coisas que eu não sei, eu não percebo. A minha pequenez me impede de perceber tudo que Deus me dá. Por isso eu não tenho gratidão. Então eu quero ampliar a minha gratidão. Eu já tenho gratidão por aquilo que eu conheço, que eu sei. Mas eu sei que tem infinitas coisas que Deus já me deu e eu não sei. Pedir a Ele que me ajude a perceber a cada dia a riqueza do que é a vida, a riqueza das relações, a riqueza da lágrima derramada, a riqueza da conquista da paciência, da conquista das virtudes. A gratidão é uma das coisas mais importantes na nossa relação com Deus. Podemos também pedir a Ele, né, ajuda para o cumprimento dos nossos deveres e nossas obrigações. Não é fácil dia a dia. Trabalhar todos os dias durante décadas não é fácil. Topar com pessoas que muitas vezes pisam, muitas vezes nos machucam. Exercer o papel de pai, de mãe, de cidadão, muitas vezes numa sociedade, né, desigual, não é fácil. Mas nós podemos sim pedir ajuda nas nossas orações. Meu Deus, me ajude para que eu, nesse novo dia, né, amanhã, quando eu acordar, eu tenha mais serenidade, mais equilíbrio no cumprimento dos meus deveres, das minhas obrigações. Nos deveres da família, nos deveres profissionais, nos deveres sociais. Não é? Então, essa ajuda, quando a gente pede, quando a gente vai dormir, e aí os espíritos nos esclarecem, né? A doutrina espírita desmistifica a relação dos seres humanos, dos encarnados com desencarnados. Na hora que nós estamos indo dormir, e o nosso corpo descansa, o nosso espírito se desprende. E se eu tiver orado, né, com essa dignidade, assumindo humildemente as minhas necessidades, eu abro um canal com os espíritos superiores e felizes. Porque sem a prece, os espíritos estão comigo, mas eu não estou com eles. A prece é que eleva a minha condição para poder entrar em contato com os espíritos que me ajudam. Os espíritos que me advertem, que me aconselham, que me chamam a atenção, né, no bom combate, nos desafios da vida, do dia a dia de cada um de nós. Nós também temos que pedir a Deus que nos ajude a perdoar. Perdoar pelos erros, perdoar, a pedir ajuda para não repetir os mesmos erros, coisa difícil que nós temos em nós. Tem erros que a gente não, são erros invisíveis, erros que a gente nem mesmo conhece. Estamos tão acostumados com ele que não conhecemos. Estamos tão acostumados com as nossas inferioridades que não reconhecemos os nossos erros. Então, na nossa oração, dizer, meu Deus, eu peço perdão pelos erros que eu sei que já cometi. Mas, sobretudo, Pai,
eu quero pedir perdão por aqueles erros que eu nem percebo, mas o Senhor sabe. E peço que o Senhor me ajude a identificá-los, para que amanhã eu possa também pedir ajuda para combatê-los. Cada vez que a gente faz isso, todos os dias, nós vamos recebendo a ajuda de que necessitamos. Porque Deus se manifesta, como já dissemos, o amor de Deus, o canal é o amor ao próximo. Então os espíritos felizes veem a todos nós como o próximo. E eles nos ajudam em nossas necessidades. Quando nós fazemos a nossa prece contrita, humilde, sincera, nós aumentamos a nossa condição vibratória, saímos da nossa inferioridade e recebemos o contato desses espíritos de luz, que reconhecem as dificuldades da vida, não nos colocam no colo, não resolvem os nossos problemas, mas nos dão a paciência, a sabedoria, a coragem, a fé, para aproveitar as oportunidades que Deus nos concede. Pedir a Deus inspiração. Inspiração quando a gente estiver diante de situações difíceis. Eu tenho um problema difícil para resolver amanhã, semana que vem, e eu não sei o que fazer. Pedir inspiração a Deus. Meu Deus, me ajude para que eu tenha inspiração, para que eu possa fazer o melhor que for possível, mas o melhor não só para mim, mas também para o outro. O melhor para todos nós. Não me deixe que o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha impetuosidade dirija os meus passos. Me ajude a fazer o melhor por mim e por aqueles que convivem comigo. Isso é pedir inspiração para qualquer problema que nós estejamos vivendo na vida. E também nós temos que pedir pelos nossos entes queridos, pelos nossos inimigos, pelos desencarnados. Como é que a gente tem que pedir pelos nossos filhos? Ah, eu quero que meu filho seja rico. Eu quero que meu filho tenha saúde. Mas isso é quase que óbvio que a gente queira que os nossos filhos tenham tudo isso. Mas não pode faltar, na nossa prece em relação aos nossos filhos, pedir a Deus que nós consigamos ser o pai que precisamos ser. Que a gente consiga ser a mãe que devemos ser. E que a gente consiga influenciar os nossos filhos no caminho da família, do trabalho, do evangelho. Se pedirmos essas 3 coisas, pode pedir mais. Mas família, meu Deus, me ajude a conduzir os meus filhos para o caminho da família, para o caminho do evangelho, para o caminho do trabalho. Que eu possa ser exemplo para eles. Que eles possam ver em mim o exemplo, a referência daquilo que um dia eles também serão. Claro que a gente não manda no destino dos nossos filhos. Mas se nós nos esforçamos e pedimos a Deus que nos ajude, Ele vai nos ajudar, porque nós somos os instrumentos de Deus para influenciar aqueles que convivem conosco. Pedir pelos entes queridos que desencarnaram. Quando eu pedir por alguém que desencarnou, não peça por alguém que já morreu. Peça por alguém que você ama. Lembre-se vivamente daquele que você lembra que desencarnou. Mande-lhe um abraço, um sorriso. E se ele desencarnou em sofrimento, mande-lhe energias de paz, de serenidade, de saúde. Peça a Deus que o acompanhe, que o abençoe na sua caminhada nova. Devemos sim orar pelos entes queridos que já partiram para a pátria espiritual. Mas devemos também orar pelos nossos inimigos. Difícil fazer isso, mas é uma das conquistas mais importantes do Espírito, que aí aquele mandamento do amar ao próximo vai para a sua mais profunda expressão, amar os inimigos. Então, se nós temos um inimigo na terra, encarnado ou desencarnado, nas nossas orações, pedir por eles, pedir por nós, para que nós nos encontremos no perdão que precisamos ter o direito. E nesse encontro espiritual que Deus vai colocar nas nossas vidas. Como é o perdão de Deus? É colocar as almas que se desentenderam para se reencontrar. Pedir a Ele que quando nos reencontrarmos, nesta ou em outras encarnações, estejamos maduros para fazer com que a nossa vida progrida em conjunto.
que a gente se influencie reciprocamente na direção do bem e da paz. Algumas coisas mais nós queríamos dizer como reflexão quando a gente fala da prece. Uma delas é o seguinte: o maior objetivo da encarnação é o aperfeiçoamento moral e espiritual. Vou repetir, o maior objetivo da encarnação é o aperfeiçoamento moral e espiritual. Passar pela encarnação sem se dar conta conscientemente deste objetivo é perder a oportunidade de ter nascido. A prece nos ajuda a tomar consciência. Nos ajuda a tomar consciência da nossa condição de espírito, para que a gente não desperdice a oportunidade de estar encarnado. Se a nossa encarnação até hoje, ela contribuiu pouco para o meu progresso espiritual e moral, estamos errados. Vamos ter que voltar inúmeras vezes, porque o objetivo maior a gente deixou em segundo plano, que é o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Eu posso ter tido PhD, mestrado, posso ter ficado milionário, posso ter tido os maiores títulos do mundo, os maiores tesouros materiais, mas isso não serve de nada, pelo contrário, pode até gerar sérios comprometimentos. Se nessa luta, nessa convivência com a matéria e com a sociedade, eu não espiritualizei, eu não me tornei melhor moralmente e espiritualmente. Estamos aqui para isso. Não estamos aqui para virar ricos. Não estamos aqui para ser eternos, para ter a saúde de ferro. Podemos ter tudo isso, mas isso não valerá nada se isso não contribuir para a nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral. Teremos cometido um grande erro. E a oração faz com que a gente erre menos nesse sentido, pedindo a Deus que nos ajude a compreender o sentido espiritual das situações que vivemos, qualquer que sejam elas. As situações de dor podem nos levar para a revolta ou para a resignação. Peçamos a Deus resignação em nossas preces. As situações de alegria, de conquista, podem nos levar para a soberba, podem nos levar para a autossuficiência, né? Pode fazer com que a gente empine o nariz, mas também pode fazer com que a gente tenha a humildade de perceber que tudo que eu tenho não significa nada. Eu posso ser um milionário, mas isso não é nada meu, é tudo de Deus. Eu preciso tornar esses milhões que eu tenho em algo que esteja atrelado ao meu aperfeiçoamento moral e espiritual. Se eu não fizer isso, eu continuo pobre. Pobre da alma, pobre das virtudes. Uma outra reflexão que eu queria fazer também com vocês hoje é o seguinte: diante daquilo que foge ao nosso domínio, olha que coisa interessante. Tem coisas na vida que fogem ao nosso domínio. Eu posso estar com uma doença incurável, ou alguém que é muito querido para mim. Eu posso estar numa situação que eu não resolvo, que o dinheiro não compra, que nada resolve. Quando nós nos encontrarmos em qualquer situação que transcende, que vai além daquilo que eu posso fazer, façamos aquilo que é possível. É aí que chegou a hora do testemunho da fé. Os momentos de maior testemunho da fé é quando nós estamos diante do impossível, para nós. Mas tudo aquilo tem um sentido para Deus. Acreditar que Deus sabe o que faz depois daquele ponto onde termina a minha condição de fazer, e pedir a Ele em nossas preces, quando a gente estiver diante de um problema desse: meu Pai, eu me entrego em suas mãos. Até aqui eu pude fazer, mas eu confio que o Senhor sabe o que faz. Eu me entrego o meu destino, o destino daqueles que convivem comigo, em suas mãos. Eu preciso pedir fé também nas minhas orações, porque nem tudo vai acontecer no conforto, nem tudo vai ser do jeito que eu gostaria que fosse. Também uma outra reflexão é de que Deus não dá as coisas como a gente pede. A gente pode orar pedindo de um jeito e Deus dá de outro. Interessante isso. Porque nem sempre, quando a gente pede adequadamente.
Às vezes a gente é ingênuo no nosso petitório, não é? Como um pai, quando um filho pede alguma coisa absurda, o pai naquele momento pode até negar, mas para fazer o filho feliz, vai dar uma coisa que naquele momento ele não gosta. Mas lá na frente, anos depois, ele vai dizer, meu pai estava certo. Quando eu pedi aquilo e ele negou, é porque ele queria me dar algo que naquele momento eu não entendi. Mas agora eu sei que ele estava certo. É assim que Deus faz conosco, né? Ele nem sempre vai dar conforme eu peço. E mais ainda, eu preciso pedir, mas eu também preciso trabalhar. Eu preciso fazer a minha parte. Não dá para ficar sentado em algum lugar pedindo a Deus tudo sem mexer uma palha. Temos que fazer a nossa parte. Há uma situação, uma lenda que diz o seguinte: um frade, né, um garoto, um rapaz que era um frade, estava estudando na igreja, né, e ele vai fazendo uma caminhada e encontra no caminho um monge, um velho monge sábio, que dava conselho a todos que passavam por ele. E o frade diz assim: eu vim lhe pedir um conselho aqui hoje. Eu queria que o senhor me ensinasse a resistir mais às tentações. Aí o monge diz assim a ele: tá, mas antes de dar o que você quer, eu quero que você me ajude. Vai fazer uma coisa para mim. Aí o jovem disse: sim, pois não. Aí, no início do dia, o monge pegou a enxada, as ferramentas e foi para o campo com o jovem. E passaram o dia inteiro trabalhando. Aí, a boquinha da noite, voltaram cansados, não é? Jantaram, fizeram a higiene, jantaram, oraram, estudaram as escrituras e depois dormiram. Quando amanheceu o dia, o monge perguntou para ele: você ainda quer que eu lhe diga como você deve fazer para enfrentar as tentações? Aí o jovem disse: não, eu já sei. É isso, trabalho. Quando a nossa vida estiver vazia, quando a nossa vida a gente tiver se sentido atraído pelas tentações do mundo, preenchamos a vida com trabalho, ação no bem. Suemos, gastemos as nossas baterias no bem, porque o trabalho é uma forma de oração. Essa é a mensagem que o monge quis dar para o garoto. E o garoto, enfim, compreende. Quando ele pergunta: você ainda quer que eu lhe diga? Não, eu já sei de tudo. E ele segue viagem agora sabendo que estava tudo na condição dele. Ele estava ficando como? Estava ficando sem ter o que fazer, matutando, pensando coisas, né, absurdas, porque quando a gente fica desocupado, a nossa cabeça se torna um ninho de serpentes. Então o monge diz a ele que o trabalho é uma forma de oração. Também temos que pedir, não é, em relação às tentações. Quando a gente diz assim no Pai Nosso, né, mas não nos deixeis cair em tentação. A gente sempre pensa que as tentações são as tentações do mundo. Também tem no mundo. Mas a gente só cai na tentação do mundo se a gente cair primeiro na tentação de nossa, íntima. Então, as maiores tentações estão em nós. Nas nossas orações, pedir a Deus que nos livre das tentações que estão em nós. E também temos que fazer uma escolha. Eu quero evoluir pela força das coisas, como pedra rolando no rio. E aí, se eu decidir ser desse jeito, a dor vai me obrigar a evoluir? Ou eu quero apressar o passo da minha evolução, sair da minha pequenez mais rápido? Se eu quiser assim, eu preciso trabalhar e orar. Trabalhar, orar e vigiar. E quando eu fizer isso, eu mudo a mim mesmo. Eu mudo o outro. Eu mudo o mundo. Deus nos abençoe. Eu queria agora ouvir um pouquinho aí de vocês. Acho que deu uma pequena queda aí para alguns, mas não, acho que foi problema lá específico. Vamos às nossas perguntas. Teve algumas aí que eu não pude interromper.
Nós já vamos recuperar algumas aí que foram passadas. Então, a nossa frequentadora aí, Mônica, o que fazer fora orar pela pessoa? Quando havemos praticado determinadas atitudes que vão de encontro à caridade, à falta de amor ao próximo. O que fazer fora orar por essas pessoas? Nós podemos fazer muitas coisas pelo outro, quando o outro permite. Uma das coisas mais profundas que nós fazemos com o outro é o exemplo. Às vezes o outro está ali, a gente quer dizer um monte de coisas, falando, mas o outro não escuta. O outro não quer saber daquilo. O outro está cheio dos nossos discursos. O que nós temos que fazer? Orar e dar o exemplo, pelo silêncio. O exemplo. É assim que nós temos que ajudar o outro. Ajudá-lo, quando ele disser, eu estou precisando, a gente ajuda. Mas se ele rejeitar a nossa ajuda, não importa, continuemos ajudando, pelo exemplo, pela oração. Porque isso o ajuda sem que ele perceba. E lá na frente ele vai perceber que foi ajudado. Embora a nossa ingratidão às vezes não reconheça, mas não importa. Podemos sim fazer muito pelo outro, além de orar, dar o exemplo. Temos mais aí alguma gratidão pelos ensinamentos, a Lenice, né? Muitas vezes orar é só um jogo de palavras na vida de muitos. Colocar em prática é de fato orar, né? E demanda muito sacrifício e trabalho. Pois é, orar não é um jogo de palavras, embora a gente às vezes faça isso. A nossa palestra de hoje é exatamente para chamar a atenção de nós mesmos. O que eu estou fazendo nas minhas orações? Eu estou dizendo que não tenho tempo? Eu estou dizendo que não tenho problema? Eu estou orando aquela coisa maquinal que a gente aprendeu nas nossas tradições religiosas? Não, eu tenho que ter uma oração agora, passando pela gratidão, pelo perdão, pela responsabilidade, né, pelo agradecimento a tudo, pedindo perdão pelos meus erros. É uma oração humilde. Aliás, a gente se lembra sempre do Evangelho, aquela parábola que Jesus conta, né, para os discípulos, quando os discípulos perguntam como devemos orar. Então Jesus diz assim, olha, tinha um publicano orando, o publicano era um cobrador de impostos, era um desgraçado lá, que ninguém gostava dele. E tinha um fariseu, que era um religioso. Aí Jesus diz, o fariseu orou assim, Deus, perdoa esses homens impuros, obrigado por tudo que eu tenho. Eu dou dízimo e cumpro minhas obrigações todos os dias. Aí Jesus disse, e o outro, o publicano, como foi que orou? O publicano disse assim, Deus, perdoa os meus pecados. Eu sei que não mereço nada mais do que o Senhor me dá. Perdoa os meus erros e me ajude a combatê-los. Aí Jesus disse para os discípulos, qual dos dois teve a sua prece ouvida por Deus? Foi a do fariseu, orgulhoso, prepotente, astucioso, ou a do publicano que humildemente, sinceramente revelou-se para Deus? Não tenhamos dúvida, é assim que nós temos que fazer, é orar a Deus, né, sem camuflagem, como nós somos. Não adianta camuflar meus erros porque Ele sabe. Eu é que não sei, tem erros até que eu nem sei que tenho, eu estou tão acostumado com a lama que eu não acho que fede. Eu preciso pedir a Deus que me ajude a perceber a lama onde eu estou. O publicano fez isso, o fariseu não. Outra colocação aqui de Carla. Devemos entender que quando pedimos algo em oração e não recebemos, é Deus analisando o nosso merecimento e devemos respeitar seu tempo. Claro, sem dúvida. Eu posso pedir a Deus alguma coisa e Ele não vai responder como eu gostaria. Ou pode demorar a responder. Não tem problema. Eu tenho que ter a certeza de que Deus vai me ajudar. De uma forma ou de outra. Eu tenho que ter sabedoria para perceber que Deus está me ajudando. Não é? Porque quando eu era mais imaturo, eu não percebia que Deus me ajudava. Agora que eu orei mais, eu estou mais maduro espiritualmente, eu já estou percebendo como é que Deus me ajuda. É isso, Carla. Gratidão aí de Gil, não é? Dani entrou agora. Acho que nós já chegamos ao final do nosso trabalho de hoje.
né? Dani está dizendo aí, é orando que buscamos a resposta, né? Exatamente, orando a gente busca as respostas que nós não temos, né? A resposta às nossas dores, às nossas frustrações, quando nós oramos, essas respostas aparecem, não tenhamos dúvida disso, né? Dora também está dizendo, às vezes demorar, e quando chega, vem melhor do que pedimos, exatamente, às vezes demora, mas quando chega, vem em dobro, porque nós temos fé, nós temos serenidade e a gente acredita na providência e na justiça divina. Vamos finalizar, né, e fazer a nossa prece final. Vamos diminuir a luminosidade, lembrando aqueles que têm um copo d'água na mesa, podem colocar agora ou no início da reunião, baixar a luminosidade. Aqueles que estão no atendimento fraterno, se colocar ainda mais contritos, concentrados, porque os espíritos que nos ajudam se aproveitam desse momento, dessa porta que a gente abre pela oração, para derramar sobre nós as bênçãos de que necessitamos. Pai amantíssimo, muito obrigado por tudo que temos recebido de vós. Tudo que já conseguimos perceber, Pai amado. E ajuda-nos a perceber a cada dia mais e mais o que a sua providência nos dá. Na natureza, na família, no trabalho, em tudo que nos cerca. Ajuda-nos, Pai amantíssimo, a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem, aprender a viver esses sentimentos, mas quando eles vierem até nós, entregá-los ao Senhor, porque só o Senhor pode nos ajudar a construir o perdão dentro de nós. Também pedir perdão pelos nossos erros, para que não possamos repeti-los tantas vezes teimosamente. Ajudar a que possamos perceber os erros que ainda achamos que não temos. Agradecer pela família. E pedir também, Pai amantíssimo, pelos nossos irmãos sofredores, pelos nossos irmãos necessitados de bênçãos, os que estão nos hospitais, os trabalhadores que estão trabalhando nessa pandemia, todos eles, os da área da saúde e todos os outros que direta ou indiretamente também contribuem, dando o seu esforço, a sua dedicação e o seu compromisso nesse momento difícil da humanidade. Abençoa os desencarnados, abençoa os nossos irmãos espirituais que são atraídos por nós, pelos nossos erros, pelas nossas dívidas de outras encarnações ou desta, a fim de que possamos nos encontrar no perdão e reconstruir as nossas vidas. Muito obrigado, Pai amantíssimo, mais uma vez por essa oportunidade. E dá-nos a sua bênção e a sua proteção, hoje e sempre. Muito obrigado pela presença de todos. Uma boa noite a todos. Domingo, se Deus quiser, a gente se encontra de novo no nosso Evangelho. Às 19 horas, conto com vocês no nosso Evangelho, para a gente continuar aprendendo cada vez mais como vencer a nós mesmos, como compreender as lições do Mestre Jesus. Um abraço a todos.